Olá, aluno. Bem-vindo a mais uma aula de Física aqui pela sua TV Educação e pela plataforma Gonçalves Dias. A aula de hoje é força gravitacional, fenômeno de maré e satélites artificiais geoestacionários. Tá ok? Então fica ligado na aula de hoje. Certo? Uma aula bem bacana aí, um assunto bem interessante para que você consiga aí chegar no vestibular, chegar no Enem preparado, né? Então pega aí caderno, lápis, caneta para fazer suas anotações, né? Bom, então nós vamos começar falando sobre o ciclo de maré, ok? Para falar toda essa relação de maré, por que acontece todo esse ciclo de maré, ok? Depois nós vamos falar da força gravitacional e a influência que isso tem para esse ciclo e para outros fenômenos. E finalizamos falando aí dos satélites artificiais, ok? Então vamos lá. Ciclo de maré. O nível das águas do mar eleva-se durante várias horas, recobrindo a zona entre maré, certo? Que é a zona de enchentes, ok? O nível das águas atinge o seu ponto mais alto, fase designada de maré cheia, maré alta ou pré-mar. O nível do mar ele vai decrescer depois disso, né? Vai diminuir durante várias horas, deixando progressivamente descoberta a zona entre as marés, né, que nós chamamos de vazante. Né? Então a maré começa a baixar. Certo? O nível da água atinge seu ponto mais baixo, fase designada por maré baixa, maré vazia ou maré seca. Isso nós podemos observar aqui na animação. Isso aqui é uma foto, né? Na verdade é uma animação, um GIF, né? Do nosso litoral. Ok? Então, nós temos aí a parte de enchente, né? A enchente aí pega essa zona aí que nós chamamos de zona entre maré, tá ok? E depois ele vai, né, retroagir até chegar aí na maré baixa, né? Tem a vazante. Então tem a enchente e tem a vazante. Isso nós observamos muito bem aqui no nosso litoral, porque o litoral do Maranhão é aquele que tem, né, esse maior ciclo, né, de maré, ok? Aí de todo o litoral brasileiro. Okay? Um dos maiores também aí do nosso planeta. Então a gente consegue observar isso muito bem, todo esse fenômeno. Isso aqui na nossa cidade, aqui em São Luís. Ok? Bom, o ciclo de maré mais comum é de periodicidade semidiurna, correspondente à ocorrência de dois ciclos completos de marés. Ok? Então nós temos duas marés altas, né? E duas marés baixas. Isso em cada dia. Ok? Embora a variação locais, nas marés semidiurnas, as marés oscilam no período médio de 12 horas e 24 minutos. Ok? Então é basicamente esse ciclo que nós temos. O tempo da enchente, o tempo da vazante, né? E o tempo em que ele fica nessa maré alta e o tempo que ele fica nessa maré baixa. Tá certo? Então isso tem um ciclo. Então você, por exemplo, pela manhã, quando você liga a TV e assiste o jornal, né, os noticiários, você percebe que lá existe a indicação, né, dos tempos em que a maré, né, do horário do dia em que vai ter maré cheia e o horário que a maré vai estar seca, né? Quando vai estar no ápice da maré cheia e quando vai estar no ápice da maré seca, né? Na pré-mar e na baixa-mar, ok? Então essas previsões, elas são feitas justamente por conta desse ciclo que tem, né? A gente consegue fazer essa previsão justamente por conta dessas marés semidiurnas, ok? Bom, mas essa influência dessas marés, ela acontece também por conta de outros astros, certo? Matematicamente a maré é uma soma de sinusoides, ok? Certo? Que são ondas constituintes ou harmônicas, cuja periodicidade depende exclusivamente de fatores astronômicos. Olha só.
Então esse ciclo ele depende desses fatores astronômicos, certo? De posicionamento dos astros. Quando nós falamos de posicionamento dos astros, não estamos falando de estrelas fora do nosso sistema. Nós estamos falando do Sol e da Lua, certo? Que eles que vão ter maior influência aí, eles que vão ter a influência nesse ciclo de maré, ok? Os constituintes primários incluem a rotação da Terra, o fenômeno de rotação da Terra, a posição da Lua e do Sol, e isso em relação à Terra. A elevação da Lua acima do equador da Terra e a batimetria e geoformismo, né, dos locais. Então, tudo isso que vai influenciar todo esse ciclo, certo? O posicionamento, o desvio que a Lua vai ter em relação ao Equador, ok? A elevação acima do Equador, certo? A batimetria e a geomorfologia local, ok? Bom, a amplitude semidiurna ela varia com um ciclo de 2 semanas, okay? Aproximadamente 2 vezes por mês, em torno de lua nova e de lua cheia, certo? Quando o Sol, a Lua e a Terra formam uma linha, certo? Uma configuração conhecida como cisígia, onde a força de maré devido ao Sol reforça-se, certo? Devido à da Lua. Então nós temos a influência aí dessas duas forças, essas duas relações. A relação da Terra com o Sol e a relação da Terra com a Lua. Elas vão se somar, certo? Isso nós chamamos de maré de cisígia, né? A amplitude da maré atinge o seu máximo no fenômeno conhecido por maré viva, certo? Ou também chamado de maré de cabeça, ok? Quando a Lua está numa de suas faces gibosas, né? Chamamos de quarto crescente ou quarto minguante, o Sol e a Lua formam um ângulo de 90 graus, certo? Quando visto da Terra, ok? Em consequência, a soma desses vetores, né? Um que aponta para o Sol e outro que aponta para a Lua, ou vice-versa, a soma dos vetores das forças de maré de origem solar e lunar leva a que a resultante seja inferior por se cancelar espacialmente, ok? Então não vai ter a influência dos dois, mas sim vetores que em algum momento eles podem se anular, ok? Isso acarretando aí numa força de maré menor do que quando estão alinhados, ok? Nestes pontos do ciclo lunar, a amplitude do maré está no seu mínimo, dando origem às marés mortas, ok? Então, quando estão alinhados, maré viva, chamada maré de cisígia, e quando estão desalinhados, formando 90 graus, é o que nós chamamos de maré morta, né? Então, nós não temos aí uma amplitude muito grande, ok? Então, nós temos aqui um exemplo. Aqui é um exemplo da maré de cisígia, ok? Da maré de cisígia e da maré morta, ok? Então, quando nós temos aí um alinhamento, né? Quando nós temos aí a Lua cheia, certo? Nós temos o Sol e a Lua, certo? Lua cheia, nós temos a maré de cisígia. Então, com esse alinhamento, a maré ela chega à sua máxima amplitude, certo? A maré chamada de maré de cisígia, né? Então, nós temos aí no momento da enchente, ok? Aquelas enchentes em que a maré realmente ela tem uma amplitude que é desproporcional. E nas regiões costeiras, as comunidades ribeirinhas, elas acabam sentindo muito, ok? Acabam sentindo muito com essa alta da maré. E quando ela está com um alinhamento, quando está fora do alinhamento, forma 90 graus, por exemplo, certo? É aquilo que nós chamamos de maré morta, tá ok? Então, é o caso em que ela não vai ter essa máxima amplitude. Se a gente consegue ver muito bem aqui, na animação, que quando há o alinhamento entre eles, percebemos que o ciclo, a força de maré é bem grande, né? Mas quando ela está aqui na quadrática,
A gente não tem uma excentricidade, ok, muito grande nessa elipse que acaba se formando com a animação. Ok? Então nós temos aí quase que uma distribuição, não é, quase que igualitária entre todo o globo, certo? Mas no alinhamento não, a gente consegue ver que é bem acentuado, certo? Uma parte está, né, bem cheia e na outra parte nem tão cheia assim, né? Certo? Bom, então nós temos aqui, né, para ilustrar melhor, nós temos o Sol, a Terra, né, e nós temos a relação das luas, a lua nova e a lua cheia. Então nós temos ali o que nós chamamos de maré lunar e maré solar, representado pelos vetores. Então esses vetores eles acabam ali, ó, quando estão alinhados, que é a parte de cima, nós temos uma força de maré muito maior, muito grande, certo? Dos lados, né, do que aí quando forma 90 graus. Quando está aí no quarto minguante ou no quarto crescente, percebam que a excentricidade ela já não é tão grande, porque os vetores eles acabam se anulando. A gente consegue ver aqui nos vetores que aparecem aí o vetor amarelo e o vetor vermelho, certo? Então percebam que na de cima, na maré viva, esses vetores, em todas as suas posições, eles acabam somando, certo? Seja uma soma para diminuir ou seja uma soma para aumentar, certo? Quando eu falo para diminuir é porque eles estão apontando aí para o centro, certo? No caso da maré morta, a gente percebe que os vetores eles acabam se anulando, ok? Então se eles se anulam, então nós temos como resultado, né, como saldo disso, é um resultado menor, tá, ok? Então é o que nós chamamos aí de marés mortas, certo? Bom, como eu já disse no início, o Maranhão tem a maior variação de maré do Brasil, certo? E a terceira maior do mundo. Em apenas 6 horas, a diferença entre o pré-mar, certo, e a baixa-mar, né, a maré alta e a maré baixa, pode chegar a 8 metros. Olha só, 8 metros é muita coisa. A Baía de São Marcos e São Luís é um dos melhores exemplos disto. Então nós temos imagens aqui de São Luís quando tem aí a pré-mar, ok? Relacionado com a maré de Cisígia, ok? Então nós temos aqui locais em que a força do mar, né, o mar ele fica tão cheio que ele acaba invade avenidas, invade residências, ok? Ele acaba inundando toda uma área, certo? Isso causa alguns transtornos aqui, certo? Para essas comunidades. Mas isso já é previsível. Isso já é previsível, certo? Então eles já sabem que no momento em que tiver essa maré de Cisígia, alguns meses do ano, certo? Geralmente o mês de agosto, setembro e outubro são meses em que o mar está bastante agitado, então ele acaba tendo uma pré-mar bem acentuada, tá, ok? E acaba acontecendo esses fenômenos, né, de inundações por conta da água do mar que acaba invadindo aí alguns setores, tá, ok? Bom, e a força gravitacional? Né? A força gravitacional solar exercida sobre a Terra é em média 179 vezes mais intensa que a lunar, ok? Então a gravidade, né, a força gravitacional que o Sol ele exerce sobre a Terra é 179 vezes maior do que o que a Lua exerce sobre a Terra, tá, ok? Contudo, o Sol está em média cerca de 389 vezes mais longe da Terra, isso em relação à Lua, certo? E seu gradiente de campo é mais fraco. A gente consegue ver aqui nessa imagem, certo? A amarela, né, o vetor amarelo é a força exercida aí pelo Sol e o vetor vermelho é o exercido pela Lua. A gente consegue ver o seguinte, que dependendo da posição, nós temos o vetor vermelho ele muito maior do que o vetor amarelo. E quando estão ali alinhados, certo? Eles são quase que igualitários. Ok? Em consequência, a superfície da Terra, né,
à superfície da Terra, a força de maré de origem solar apresenta cerca de 46% da força da origem, né, de origem lunar. Ou seja, a intensidade da força de maré de origem lunar é cerca de 2,21 vezes maior do que a equivalente de origem solar. Okay? Isso a gente consegue perceber muito bem quando quando nós temos situações em que a Lua ela está mais próxima da Terra. Tudo isso por questão aí do movimento da Lua, tá certo? Então existem épocas do ano em que a Lua ela se apresenta mais próxima, né? Aquela época que nós chamamos de superlua, ok? O pessoal fala aí de superlua. Então, quando há essa superlua, que ela está um pouco mais próxima, essa força de atração que acontece, né? Essa força gravitacional que a Lua vai exercer sobre a Terra, ela aumenta. Ela é uma média de 2,21. Mas quando ela está mais próxima, isso aumenta. E isso vai acarretar em marés muito altas. Tá, ok? E isso causa aí também alguns transtornos. Bom, as forças gravitacionais diferenciais são forças que surgem dentro de um campo extenso, que esteja no campo gravitacional de outro, como resultado da variação do campo gravitacional ao longo do corpo, tá certo? Então, é o que nós chamamos, né, são as chamadas forças de marés, tá ok? Então nós temos ali a configuração, né, que é a Lua e a Terra, tá ok? E nós temos aí a relação da força inercial e da força gravitacional que essa Lua ela vai exercer, certo? E isso em alguns pontos, isso dependendo aí da distância, tá ok? Então vamos ter aí as forças gravitacionais que apontam, né, que são puxadas aí para o centro da Lua, e as forças inerciais aí que vão contrapor, ok? E isso nós podemos ver aí em questão das posições, ok? Os satélites artificiais geoestacionários, ok? Assim como a Lua, que é o satélite natural, ao redor da Terra temos inúmeros satélites artificiais, encarregados das mais várias funções, tais como comunicação, previsões meteorológicas, observações astronômicas, navegação aérea e marítima, militar, dentre outras, certo? Então nós temos uma inúmera quantidade de satélites artificiais que estão ao redor da Terra, ok? Então tem satélites aí de vários tamanhos, tem satélites que são aí do tamanho de um televisor, por exemplo. Existe satélite para satélite que tem aí como a própria a estação internacional, que é muito grande, tá, ok? Isso em relação aos outros corpos, aos outros satélites. Então nós temos aí de vários tamanhos e com várias finalidades também, ok? O primeiro satélite artificial lançado foi em 1957, foi o Sputnik 1, que o objetivo último consistia em estudar as propriedades das camadas superiores da atmosfera terrestre. E foi esse satélite que estudou as condições para se lançar um foguete, né? Então ele estuda as condições de lançamento de cargas úteis para o espaço e os efeitos da microgravidade e da radiação solar sobre os organismos vivos, certo? Com vista isso para a preparação de missões tripuladas, ok? Então esse satélite, o Sputnik, ele serviu justamente para isso, né? Foi o primeiro satélite que serviu para fazer todos esses estudos, ok? Para se colocar um satélite artificial em órbita é preciso separar ao menos duas grandes barreiras, superar, né, duas grandes barreiras. Desculpa. A primeira é a gravidade terrestre e o segundo é a resistência imposta pelo ar atmosférico. Por isso que não é tão fácil lançar um foguete. Então precisa de toda uma tecnologia, todo um estudo para se quebrar essas barreiras, certo? Então o satélite ele entra em órbita passando por várias fases, tá certo? E essas fases desse satélite vocês irão pesquisar e estudar. Então nós finalizamos a nossa aula por aqui e até a próxima.